Olá pessoal, eu sou a doutora Solange Vendet Ferreira, sou ginecologista em Sinop, Mato Grosso, e vamos falar um pouquinho sobre como lidar com ressecamento vaginal. Nós sabemos que a vagina é um órgão que tem a sua própria flora, uma flora específica, e produz as suas secreções naturais para mantê-la úmida e com lubrificação. Quando acontece uma situação em que diminuam essas lubrificações, essas secreções, nós teríamos então um ressecamento vaginal, que é realmente muito desagradável porque dá vários sintomas. Então, alguns sintomas são ardência vaginal, ardor ao urinar, dificuldade ou até dor no ato sexual ou na masturbação, coceira, prurido, né? E, inclusive, quando isso está associado a uma atrofia vaginal, que nós vamos ver lá na frente, também temos infecções urinárias de repetição, eventualmente, e até sangramentos durante o ato sexual por conta da finura, da espessura da vagina, né? Isso acontece em várias fases da vida da mulher. Inclusive porque, na maioria dos casos, a causa mais importante é a diminuição da produção dos hormônios estrogênios, que são os hormônios femininos, né? Então, a maioria das vezes acontece por causa disso. E isso tudo flutua, varia durante as fases da vida da mulher. Nós temos causas também psicológicas e físicas. Nas causas psicológicas, seriam aqueles casos de mulheres com traumas, bloqueios psicológicos por algum motivo, problemas familiares ou problemas mesmo sexuais, né? Como, vamos dizer, um assédio sexual, um abuso sexual, em que aquilo bloqueia a mulher de produzir a sua lubrificação, principalmente no ato sexual. Então, o tratamento desses casos psicológicos, que não são dependentes diretamente do estrogênio, são, claro, né, a psicoterapia, eventualmente passar por um sexólogo, medicamentos, né, para tentar desbloquear ou corrigir aquela alteração psicológica que a mulher possa ter. Nas causas físicas, nós temos as transitórias e as permanentes. As causas transitórias, nós teríamos então uma coisa até natural e normal na mulher, que seria o período pré-menstrual. Então, algumas mulheres, não todas e não a maioria, mas elas reclamam de diminuição da lubrificação vaginal durante esse período, 7 dias antes da menstruação, por causa de variações e flutuações hormonais. Assim que menstrua, assim que vem o período fértil, tudo na verdade volta ao normal. E isso pode ser considerado até normal do ciclo da mulher, porque a mulher é cíclica e seus hormônios flutuam mesmo. Outra causa transitória bem importante é no pós-parto, então o puerpério, tanto recente quanto tardio, e durante a amamentação. Nesse período também existe uma mudança hormonal e a mulher pode sofrer de ressecamento vaginal. É claro que é transitório porque em algum tempo depois disso tudo vai voltar ao normal. Transitórios também nós temos o uso de medicamentos, né, antidepressivos, por exemplo, quimioterapia e até o anticoncepcional. Não são todas as mulheres que reclamam disso, algumas, até em número não são muitas, mas elas podem realmente ter uma repercussão do anticoncepcional. O que se faz é, claro, corrigir, né, o anticoncepcional ou mudar o método contraceptivo ou trocar o anticoncepcional. No caso dos medicamentos, então, tirar-se esses medicamentos que possam estar atrapalhando a lubrificação vaginal. Dentre a causa permanente mais importante, nós temos o período de perimenopausa, a pré-menopausa e a pós-menopausa também, principalmente.
E isso é uma situação que realmente vai ficar para sempre. Não são todas as mulheres que reclamam do ressecamento vaginal após a menopausa, mas a grande maioria. E claro, como é uma causa permanente, nós teríamos então que tratar permanentemente ou enquanto houver essa queixa, né? Veja bem, então como é que a gente poderia lidar com isso tudo? Como eu já falei, as causas psicológicas você trataria com o apoio psicoterápico, né? Um tratamento com sexólogo. As causas transitórias, nós sabemos que elas vão passar, mas durante esse período a gente deve também ajudar, né? Fazer alguma coisa, tratar de alguma maneira para que isso não se torne muito ruim e que a mulher sofra com isso, né? Então nós temos alguns tratamentos, algumas formas de tratamento. Quais seriam? Primeiro, o lubrificante, usar um lubrificante então vaginal na hora do ato sexual. Se o problema for só durante o ato sexual, pode-se usar esses géis lubrificantes. O gel lubrificante ele deve ser à base de água e usar na hora do ato sexual. Porém, não esquecer que produtos químicos muito diferentes podem mudar a flora vaginal, podem dar irritações, podem dar como consequência infecções secundárias oportunistas como a candidíase ou a vaginose bacteriana. Então é bem importante que se use gel à base de água. Nada de outras coisas muito diferentes, como óleos diferentes ou produtos que tenham muita cor, que tenham perfume. Tudo que se usa para esse órgão, para a parte vulvovaginal, deve não conter muitos elementos químicos, muitos produtos químicos, porque pode haver até uma alergia a esses produtos. Também o uso de camisinha com lubrificante também é uma opção bem bacana, porque a camisinha, além de proteger de doenças, né, e de gravidez, ainda pode ter esse lubrificante próprio para essa região. Nós temos então, além desse lubrificante, nós temos os hidratantes vaginais. Assim como a pele, que se usa hidratante, nós teríamos então alguns tipos de hidratantes próprios para uso vaginal. Eles são a base de vaselina líquida, alguns polímeros, ou a base até de ácido hialurônico. Então, são os lubrificantes e hidratantes que nós temos industrializados, que se pode usar sem agredir essa flora vaginal, sem agredir esse órgão que é a vagina, para não termos então consequências depois. Então pode-se usar aí, claro, adequando cada mulher ao tempo de uso, ao período de uso. Se for uma causa transitória, então pode-se usar durante esse período. Se for no pós-menopausa, também pode-se usar, inclusive em conjunto com outros tratamentos. E por fim, de cremes, nós temos os hormônios vaginais. Então, nós temos em base de creme e em base de comprimidos vaginais, inclusive. Esses hormônios, eles agem localmente. Ou não absorvem nada desse hormônio ou absorvem muito pouco. Então, nós não teríamos muita repercussão ou nenhuma repercussão sistêmica no resto do organismo. Então, mulheres que, por exemplo, não podem usar algum outro tipo de hormônio, pode-se usar esse hormônio local. Lembrando que o hormônio local, ele além dele melhorar a lubrificação, melhorar as secreções naturais e corrigir, equilibrar a flora vaginal, ele aumenta a espessura da mucosa vaginal, da pele vaginal. Porque essa pele, quando ela vem com atrofia, no caso da menopausa, ela diminui a sua espessura. E os hormônios locais, eles melhoram o trofismo vaginal. Então deixa a vagina mais tônica, a tonicidade melhora, além da lubrificação por consequência.
Claro que nós temos também os tratamentos com hormônios como reposição hormonal. Nas mulheres na menopausa, nós podemos então usar os hormônios em reposição hormonal. Por via oral, como pílulas ou com gel na pele ou injetáveis, né, de alguma forma que existem adesivos, né, industrializados, que a gente pode usar então para repor esses hormônios. Essas mulheres, elas melhoram muito com esse hormônio, né, de reposição hormonal, e também pode, se eventualmente precisa, usar coadjuvante com os outros recursos, né? Então, um gel lubrificante, um hidratante vaginal. Então, aí depende de caso a caso. Lembrando sempre que, para se fazer uma reposição hormonal, a mulher tem que poder fazer, né? Porque mulheres que tenham câncer de mama, por exemplo, ou tenham tido, ou que tenham uma hereditariedade muito grande para câncer de mama, ou que tenham doenças tromboembólicas, né? Trombofilias e doenças que facilitem a trombose e a embolia, elas então estão contraindicadas ou praticamente contraindicadas ao uso desse hormônio. Daí nós podemos usar esses outros recursos, que são os hidratantes e os hormônios locais, dependendo de cada caso. Esses hormônios locais também, e hidratantes, a gente adequa para cada mulher. Então, se usa normalmente o hormônio de creme ou comprimidos direto, né? Todas as noites, 7, 10 ou 14 dias, e depois a gente usa manutenção 2 vezes por semana, ou cada 2 dias, ou 1 vez por semana, dependendo da necessidade de cada mulher, né? Então, sempre adequando a cada caso o tratamento, né? Além desse tratamento, nós teríamos então os lasers, que são as coisas mais modernas, essa luz que melhora, são aplicações, várias aplicações inclusive, tem vários tipos, né, de lasers, e que se aplica vaginal e até vulvar. E esse laser, ele estimula as células, e existe uma melhora inclusive da pele também, da mucosa vaginal e da pele vulvar, e esses lasers aumentam então em consequência a lubrificação e as secreções naturais. Lembrando, por último, depois de todos esses tratamentos, que manter uma higiene saudável e uma vida com hábitos saudáveis também é muito importante. Então, a higiene dessa região, lembrar que não se deve usar muitos produtos químicos, né, com perfume, com cheiro, usar sempre produtos neutros e que sejam para essa região, né? As calcinhas, roupas de baixo devem ser usadas sempre roupas com mais algodão e menos elastano. Roupas aqui no nosso Mato Grosso, que é muito calor, roupas mais leves, roupas soltas, né? Que realmente não vão agredir essa flora vaginal, não vão agredir essa pele dessa vulva. Então, sempre usando roupas mais de algodão. Inclusive, claro, recomendamos também a atividade física, que é fundamental para melhorar a imunidade, para melhorar até psicologicamente, né? Então, é super importante para uma saúde geral melhor. Lembrando que deve-se usar então também roupas para atividade física que tenham mais algodão e menos elastano, né? E claro, por fim, a alimentação, né, que é fundamental em tudo, a boa alimentação, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, né? É super importante para manter uma saúde geral bem boa e a flora vaginal, inclusive, e todas as outras floras. Então, importantíssimo que se coma muito verde, muitas coisas sem muita gordura, né? E evitar, nesses casos especificamente,
os carboidratos, a ingesta de açúcares e carboidratos, que sabemos que muda o pH da flora vaginal e facilita infecções, principalmente a candidíase no caso. Então, evitar esse tipo de alimentos, né? Então, uma saúde geral saudável, hidratar-se muito, que é super importante, assim como a água hidrata a pele, né, da mão, do braço, de todos os lugares, também aumenta a hidratação dessas mucosas que são vaginal, intestinal e tudo. Então seria esse o meu recado. Agradeço a todos a atenção, um grande abraço e até a próxima!